Hello, students. How are you today? I hope you're fine. Yeah, today we are going to study a little bit about the present simple and practice conversation, trying to make sentences using the present simple. Então, hoje, traduzindo, nós vamos estudar um pouquinho a respeito do present simple, né, que seria o nosso presente do indicativo aqui no português. Nós vamos estudar um pouco da estrutura e também vamos tentar fazer conversação, né? Formar frases com present simple. A primeira coisa que a gente tem que lembrar do present simple é que ele não trata de coisas que estão acontecendo agora. Isso a gente já viu que a gente usou o present continuous para fazer isso. O ing, né? O verb to be mais o ing, o verbo principal no ing. Nesse aqui, a gente usa simplesmente o sujeito, o verbo e o objeto. E a gente usa esse verbo no presente. Então, pensa só no português, para vocês perceberem. Eu vou à praia todos os dias. É um hábito, não é? Então, quando a gente usa o present simple no inglês, a gente está falando de hábitos ou então de verdades gerais. Por exemplo, I have a bike. Eu tenho uma bicicleta. Uma coisa que é verdadeira. Eu tenho uma bicicleta. Ok, eu não estou te contando uma coisa que está acontecendo exatamente nesse momento. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é present simple geralmente é hábito, tá? Ou verdades gerais. Na afirmativa é bem simples, como o próprio nome diz. Né? A gente só usa o sujeito, o verbo e um objeto, uma expressão do tempo, de tempo. Às vezes, pode ser que apareça também, isso é muito comum, um advérbio de frequência antes do verbo. Como a gente está falando de hábito, é muito comum que esse advérbio de frequência apareça antes do verbo. Espera aí só um minuto. Então, continuando aqui. Na afirmativa, sujeito, verbo e objeto, ou expressão de tempo e tal. Na terceira, uma coisa que tem que lembrar é que no inglês a gente não conjuga verbo, quase nunca. Né? Nesse caso aqui é uma exceção, a gente conjuga na terceira pessoa do singular, pensa bem. Primeira pessoa, eu. Né? Segunda pessoa, você. No inglês, I, you. Na terceira pessoa, ele ou ela. Ou ele ou ela para objetos, que seria o he, o she ou it. Nesses três casos, que formam a terceira pessoa do singular, a gente costuma conjugar o verbo, a gente tem que conjugar o verbo acrescentando um S. No finalzinho dele, um ES, ou às vezes um IES. Tá? A regra para isso não é muito difícil, não. Tem na gramática que eu indiquei para vocês. Basicamente, assim, a regra geral é o S. Em alguns casos, por exemplo, em verbos terminados em SH, CH, ou em O, por exemplo, go ou do, a gente acrescenta um ES. Então fica watches, does, goes, washes, ok? E o IES nos verbos que terminam em Y, quando ele é precedido de consoante, a gente tira o Y e coloca o IES. Por exemplo, no caso do try, vira tries com IES no final. Nós vamos ver isso com mais calma depois, tá? Aqui tem um exemplo, né? I go to the beach. E na terceira pessoa do singular, she goes to the beach. Tem que lembrar de colocar o S sempre, né? Que tiver no singular. Na negativa, no inglês, a gente usa um auxiliarzinho, que é o do e o does. O do para todas as pessoas e o does para a terceira pessoa do singular. Lembrando que se a gente usa o does, D-O-E-S, na terceira pessoa do singular, a gente já está usando o S no auxiliar, então o verbo volta para o normal, tá? A gente usa esse auxiliar, o do e o does, mais a partícula negativa, né, que seria o not. Então vira do not, ou então don't, e does not, ou doesn't, tá? Então vamos lá. I don't go to the beach. Eu não vou à praia. Ou she doesn't go to the beach. Ela não vai à praia. É um hábito que ela não tem, vamos dizer, né? Na interrogativa, da mesma forma, a gente usa um auxiliar do e o does também, só que no princípio da frase. Então a gente coloca eles antes do sujeito, né? Então, ao invés para perguntas de sim ou não, principalmente, né? Nas perguntas abertas, nós vamos ver ali que tem uma diferencinha. A gente vai usar uma question word na frente. Para as perguntas de sim ou não, a gente simplesmente coloca o auxiliar antes do verbo, tá? Então, vai ficar, por exemplo, ao invés de a gente falar she goes to the beach, vai ficar does she go to the beach?
Verbo voltando para o normal, tá? Porque o S já foi usado no auxiliar. Ou, she doesn't go to the beach. Sorry. Do you go to the beach? Tipo, você vai à praia? Né? Do I go to the beach? Do we go to the beach? Etc. E aí as respostas para isso vão ser as short answers, tá? Que são essas short answers são respostas rápidas que são muito usadas no inglês. Lembra sempre de começar com yes or no e a gente vai fazer, por exemplo, yes I do, no I don't. Lembra de usar auxiliar também no final, tá, gente? A partícula, sim ou não, o sujeito, o auxiliar e o not quando for negativa e só auxiliar quando for afirmativa. Então, yes I do, yes she does, ou no I don't, no she doesn't. Ok? Para as WH questions, a gente são perguntas abertas, né? A gente é só colocar a question word na frente. Então, ao invés de ficar as question words, vocês lembram, né? São what, que é para coisas, o que, who, que é para pessoas, where, que é para lugares, onde, when, que é para tempo, quando, how, que é para modo ou intensidade, né? Que vai geralmente ele funciona como o nosso como ou então quão, né? E aí a gente coloca essa question word na frente, mas lembra de colocar o auxiliar logo depois, antes do sujeito, ok? Então vai ficar, por exemplo, what do you do on Sundays? Lembra que pode usar o do duas vezes, tá, gente? Uma como auxiliar e outra como verbo principal. Cabe, pode, tá? What, question word, do, auxiliar, you, sujeito, do, verbo principal, on Sundays, time expression, expressão de tempo, tá? Aí a resposta para isso é simples, vai fechar o ciclo lá em cima de novo, frase afirmativa. I go to the beach. Eu vou à praia. Tá entendido? Vamos partir então para a estrutura e para fazer as frases, tá? Aqui eu coloquei duas coisas aqui que vão ser úteis, antes da gente entrar aqui na estrutura, que são os advérbios de frequência, eles aparecem muitas vezes, deixa eu ver se está visível para vocês aqui, peraí. Tá. Os advérbios de frequência que aparecem muito antes, principalmente antes do verbo principal, ou então depois do verbo to be. Os mais comuns são always, que é sempre, né? Often, frequentemente, usually, geralmente, usualmente, normalmente, sometimes, que é às vezes, rarely, que é raramente, e never, que é nunca. Então, ele vai vir sempre antes do verbo principal. Vamos dar um exemplo. I never go to the beach. Eu nunca vou à praia. Ok? I sometimes go to the beach. She sometimes uh, she sometimes goes to the gym. Oh, yeah, that's it. She sometimes goes to the gym, ok? Ela às vezes vai à academia. E por último, as expressões de tempo, que são aquelas que a gente já usou também antes, que muitas vezes, gente, pode acontecer de vir deslocado isso aqui, tá? Mas na maioria das vezes eles vêm lá no finalzinho, é mais fácil até para vocês entenderem assim, que no inglês soa mais natural, tá? Então a gente usa every day, at night, in the mornings, on Sundays, on my holidays, at the weekends, ou on the weekends, se for inglês americano, once a week, que é uma vez na semana, twice a month, 3 times a year, e etc. Ok? Vamos lá. A gente vai ter aula de preposição depois também, tá? Não preocupa muito com isso por enquanto, não. Deixa eu ver. Tá visível. Estrutura e os verbos. Tem muitos, tá, gente? Ó, eu dei alguns exemplos aqui que é o do, mais comuns, né? Do, de fazer. Ó, deixa eu baixar, subir um pouquinho aqui para aparecer todos os verbos. Bom, tá ótimo. Do, que é fazer, coisas mais simples, né? Go, ir. Eat, ali está conjugado, né, na terceira pessoa. Mas quando não tiver, é eat, sem o S, tá? Que é comer, drink, beber, talk, conversar, walk, andar, caminhar.
Depois no negativo ele tem wake up, que é acordar, listen to, que é ouvir com atenção, né? Ouvir uma música, por exemplo. See, que é ver, play, jogar ou tocar, speak, que é falar, have, que é ter. O have ele serve para um monte de coisa, tá, gente? Ter uma experiência, comer alguma coisa, às vezes a gente usa o have também, beber, enfim. Ele é muito usado para outras coisas também. Work, que é trabalhar, live, nesse caso aqui não é live, tá, gente? Live é adjetivo, aqui é verbo. Live, que é morar, viver. Clean, limpar. Give, dar. Get, obter, conseguir, chegar em algum lugar. Buy, comprar. E aqui short answer não tem verbo nenhum, né? Que são os yes I do, no I don't, yes you do, no you don't, yes he does, no she doesn't, etc. Outros verbos aqui, por curiosidade, a gente tem alguns que a gente poder usar hoje aqui na nossa conversação, né? Que é o make, que geralmente é o fazer para coisas um pouquinho mais elaboradas. Take, que é pegar ou levar, dependendo. Try, que é tentar, experimentar. Watch, que é assistir alguma coisa na televisão. Look at, que é olhar para. Say, dizer. Know, saber. Understand, entender. Run, correr. Rain, chover. Build, construir. Fly, voar. Clear, limpar, abrir um espaço, né? Write, escrever. Read, ler. Learn, aprender. Study, estudar. Lie, mentir, ou então pode se deitar também. Muitas vezes ele vem na forma de um phrasal verb aqui, que é o lie down, né? Quando é o ato de se deitar. Tell, que é contar. Find, encontrar ou achar. Think, pensar. Stop, parar. Start, que é começar. Begin, que é iniciar. É isso aí, eu nunca lembro. Um é começar, outro é iniciar, mas enfim. Finish, que é terminar. End, que não tem end ali não, peraí. End também é terminar, tá, gente? Acabar. Send, que é mandar. Put, colocar. Cut, cortar. Travel, viajar. Ride, montar ou andar em alguma coisa que você monte, assim, uma bicicleta, por exemplo. Ride, hide, que é esconder. Eu estou colocando os parecidos próximos, tá, gente? De propósito. Forgive, que é perdoar. Forget, esquecer. Ask, que é pedir ou perguntar. Answer, que é responder. Call, ligar ou chamar alguém. Change, mudar. Brush, escovar. Wash, lavar. Close, fechar. Open, abrir. Cook, cozinhar. Dance, dançar. Sing, cantar. Die, morrer. Like, gostar. Enjoy, curtir, aproveitar, né? Like, enjoy. Love, que é amar. Hate, que é odiar. Help, ajudar, socorrer. To miss, que é. Quando vem com to na frente, gente, to miss, to love, é só o infinitivo, tá? Só igual aqui no português termina com ar, ir. Lá a gente coloca o to na frente para indicar que o verbo não está conjugado. Hate, help, miss, que é sentir falta, né? Move, que é mover ou mudar. Want, que é querer. Need, precisar. Become, se tornar. Bring, levar. Break, quebrar ou estragar. Choose, que é escolher. Come, que é vir. Cost, custar. Dream, sonhar. Drive, dirigir. Fall, cair. Feel, sentir. Fight, lutar, brigar. Hear, que é ouvir, assim, um barulho. Hit, que é acertar. Keep, que é manter. Leave, deixar. Let, deixar também. O leave é mais deixar no sentido de abandonar, de ir embora, ok? E o hit, o let, é deixar no sentido de permitir, muitas vezes. Lose, que é perder. Sell, vender. Show, mostrar. Teach, ensinar. Win, vencer, etc. Tem muitos outros, tá? Hoje nós vamos usar isso aqui só para fins de conversação. Eu vou contar uma coisa que é um hábito meu primeiro, começando lá da afirmativa, tá aqui, desculpa, da primeira pessoa do singular. Vamos lá. I often, ó, tô usando um advérbio de frequência, tá? I often é optativo, opcional, tá? A gente não precisa usar se não quiser, não.
I often work on Saturdays. I often work on Saturdays. Vocês entenderam o que eu falei? Eu geralmente trabalho work on Saturdays. Eu trabalho nos sábados, aos sábados. Ok? Conta um hábito para mim que vocês têm. Vamos lá. Pode ser simples, tá, gente? Um sujeito, um verbo e objeto, por exemplo. I watch TV. É uma frase, não é? I ask questions. Eu assisto TV. Eu faço perguntas. I always forget everything. Eu sempre esqueço tudo. Ok? Simples. Vamos lá. Vou contar uma coisa a respeito de vocês. You speak English. You speak English. Conta uma coisa a meu respeito. Vamos lá. Isso. He travels every year. He travels, lembra de colocar o S depois do he, she, it, hein, gente? He travels every year. Ele viaja todo ano. Me conta uma coisa, usando o gênero masculino, o gênero feminino, na terceira pessoa do singular. She ou he. Ok? Vou contar uma coisa a respeito de um objeto. Vamos lá. It rings a lot. Ele toca muito. Me conta uma coisa a respeito de um objeto, uma situação. Um objeto, uma situação é difícil, né? Mas a gente usa muito para clima. Por exemplo, it rains a lot here in my town. Chove muito aqui na minha cidade. It rains a lot. Possível também, tá? A gente usa para clima, a gente sempre usa o it. Vamos lá. We, nós. Vou contar uma coisa a respeito, a meu respeito aqui da minha família. Vamos lá. We live together. Nós moramos juntos. We live together. Conta uma coisa a respeito de vocês, você e sua família. Pode ser um hábito, uma verdade geral. We have a car. Nós temos um carro. We have a house. We go to the gym. Nós vamos à academia, ok? You agora no plural. You guys. You guys have English classes with me. Vocês têm aulas de inglês comigo. You have English classes every week. Toda semana. Conta uma coisa a respeito, meu respeito aqui, meu e da minha família, usando you. Lembra que you pode ser usado para o plural também, né? Pode ter muitas coisas, né, gente? You help each other. You read a lot. Vocês leem muito. Ok? They, about my friends. They often come to my house. They often come to my house. Eles frequentemente vêm à minha casa. Conta uma coisa a respeito do amigo de vocês, dos amigos de vocês. O que eles fazem? Good. Então vamos para o negativo? O negativo é só formar a frase agora usando o auxiliar, né? O don't ou doesn't. I don't, vou usar o verbo que tá ali, ó. I don't wake up late. Late é tarde, tá, gente? Não coloquei ele, não. I don't wake up late. Eu não acordo tarde. Unfortunately. Infelizmente. Eu detesto acordar cedo. Me conta uma coisa que vocês não fazem. Ok? Agora é minha vez, né? You don't sing. Vocês cantam? You don't sing. Estou dizendo que vocês não cantam. Me diga uma coisa que eu agora não faço, usando you. Muita coisa, né? Eu não danço, não cozinho muito bem. Agora vamos por he. He doesn't play the piano. Ele não toca piano.
He doesn't play the piano. Lembra de usar o auxiliar doesn't, e aí o verbo volta para o normal, ok? Veja vocês, vamos lá. Conta uma coisa usando he ou she. Good. Vamos para o it. It doesn't rain in winter. It doesn't rain in winter. Não sei se onde vocês moram é verdade, mas aqui no Brasil não chove muito no inverno. Né? Então, it doesn't rain a lot in winter. Não chove muito no inverno. Vocês querem tentar com it? Ok. Vamos para o we, nós. Vou te contar uma coisa agora a respeito meu e da minha família aqui. We don't. Ok. We don't travel a lot. Nós não viajamos muito. We don't travel very often. Me conta uma coisa a respeito de vocês e da família de vocês. We, usando we. Ok, agora o you. You don't, you and your family, right? You don't have barbecue every day. Vocês fazem churrasco todo dia? Provavelmente não. You don't have barbecue every day. Me conta uma coisa a meu respeito aqui com a minha família, usando you. Ok? Por último, agora, they. Vou contar uma coisa a respeito dos meus amigos. They don't. They don't live here em São Sebastião. They don't live here em São Sebastião. Pelo menos não a maioria deles. Né? Eles não vivem aqui. Alguns vivem, outros não. Então, vamos lá. Agora para perguntas, né? Desculpa, vejo vocês. Vamos lá. Me conta uma coisa a respeito dos amigos de vocês. Não é doesn't, não, tá, gente? O doesn't é só na terceira pessoa do singular. Aqui tá no plural. They don't. They don't have. They don't live. They don't drink. They don't eat. Ok? Outros verbos. Desculpa. Interrogativa. Vamos fazer perguntas agora um para o outro. Do I teach English? Vocês têm duas respostas para isso, gente. Vocês têm que identificar. É pergunta de sim ou não. Então só tem duas respostas. Yes, you do. Or no, you don't. Ok? Eu fiz uma pergunta a respeito de mim mesmo. Façam vocês agora uma pergunta a respeito de vocês mesmos. Para eu tentar adivinhar. Só tem duas opções. Yes, you do. Or no, you don't. Ok? Do you have a car? Você tem um carro? Do you have a car? Duas respostas possíveis que vocês podem me dar. Yes, I do. Or no, I don't. Não pode usar yes, I have, não, tá, gente? Porque senão vira um outro tempo verbal que nós vamos ver lá na frente, que é o present perfect. Então, nesse aqui, você lembra de usar short answer auxiliar no final, ok? Para não confundir as coisas. Yes, I do. No, I don't. Vejo vocês me perguntarem algo. Vamos lá. Yes, I do. Or no, I don't. Ok? Vamos usar o he, she, o it agora. Does she, pense em alguém aí do gênero feminino que vocês conheçam. Does she drive? Does she drive? Ela dirige? Yes, she does, or no, she doesn't. Veja vocês, usa o he ou she para mim. Vamos lá. Yes, he does, or no, he doesn't. It. It. Vamos lá. Posso perguntar a respeito do clima. Does it rain a lot in your city? Chove muito aí na sua cidade? Does it rain a lot in your town? Yes, it does. No, it doesn't. Ok? Simples assim.
We do we enjoy our classes? Do we enjoy our classes? Nós gostamos das nossas aulas? Yes, we do. Yes, we do. Se a gente não gostar, no, we don't. Possível, né? Vejo vocês, vamos lá, usando we. Aqui, gente, dependendo, o we ele pode ser usado para dizer uma coisa a respeito de você e sua família, você que está aí com alguém, ou então nós dois aqui também. Cabe o we, né? Porque é nós. Então a resposta vai variar. Por exemplo, eu posso responder usando o we também, se eu me sentir incluído nisso. Yes, we do. No, we don't. Ou yes, you do, or no, you don't, se eu não tiver incluído na pergunta. Ok? Por último, they. About your friends. Uh, do they uh, read a lot? Eles leem muito. Do they read a lot? Yes, they do, or no, they don't. Veja vocês, vamos lá, usando they. Yes, they do. Or no, they don't. Gente, vocês podem praticar com todos esses verbos, tá? É ótimo. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Escrever, se quiser, falar, etc. Agora as WH questions, que são perguntas mais abertas, né? Vamos lá, vamos tentar uma com what, que é para coisas, né? What do you usually do? Ó, usando um advérbio de frequência ali antes do verbo. What do you usually do on Mondays? Nas segundas-feiras. What do you usually do on Mondays? Pode responder um monte de coisa, né, gente? Lembra que a resposta é uma frase afirmativa. Ó. I wake up early, eu acordo cedo. I have my breakfast. I work a lot. I go to the gym. I run on the beach. Eu corro na praia. Enfim, um monte de coisa para falar, né? E bem simples, né? Vocês perceberam como é que é simples? Se vocês lembrarem dessa fórmula do sujeito, verbo e do objeto, vocês podem falar qualquer frase em inglês, tá? Pelo menos a maioria delas. Tentem vocês agora. Vamos lá, com what. Ok, great. Não sei o que vocês perguntaram, mas vamos dizer que vocês perguntaram: What do you eat for dinner? O que você come no jantar? I usually eat rice, beans, meat, salad. Ok? Vamos tentar uma com who. Who do you invite for your house? Who do you usually invite for your house? Quem vocês geralmente convidam para sua casa de vocês aí? I usually invite my friends. Ok? Tentem fazer uma pergunta também. Good. Vamos tentar where. Where do you go? Where do you usually go on weekends? Onde vocês geralmente vão nos finais de semana? Where do you usually go on weekends? Respostas várias possíveis, né? I go, I travel, I go to my mother's house, I go, I don't go anywhere, eu não vou a lugar nenhum, a resposta também pode ser negativa, ok? I don't go anywhere, I don't usually go out, ok? Vamos lá. When já é mais difícil, né? Mas tem, acho que dá. Vamos pensar, peraí. When do you usually have, or what time do you usually have breakfast? Pode ser, ok? What time do you usually have breakfast? I have breakfast at 6 o'clock. How, vamos lá, tentar uma com how. How much money do you have? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Possível usar o how much, né? Que é quanto, how many, quantos. How many. Vamos ver uma coisa que a gente tem muito.
How many t-shirts do you have? Ok? Ahn, aí a resposta para isso vai ser uma resposta afirmativa. Ó. I have 10 t-shirts. Alright? Nesses casos, gente, a gente usa muito present simple para hábitos alimentares, né? Por exemplo, olha, how much water do you drink? Quanto de água você bebe? I drink 2 bottles a day. Eu bebo 2 garrafas por dia. How often, também uma variação do how, né? Que é com que frequência. How often do you eat vegetables? How often do you eat vegetables? Com que frequência você come vegetais? Salad. I eat vegetables 3 times a week. Ok? How often do you eat junk food? Com que frequência você come porcaria? I eat junk food once a week. Uma vez por semana, ok? Once significa uma vez, tá? Twice, 2 vezes. Daí para frente, 3 times, 4 times, 5 times, etc. Why? Vamos pensar uma com why. Por quê? Why do you cry a lot? Why do you cry every day? Por que você chora todos os dias? Because I am sad. Right? Why do you learn English? Por que você estuda inglês? Aprende inglês? Why do you study English? Because I need. Porque eu preciso. Because I want. Porque eu quero. Because. Ok. Tem uma infinita, né? Infinitas possibilidades aqui de resposta. Então, pratiquem isso também, tá? Vocês vão perceber que tem muita coisa para fazer aqui, muitas perguntas, muitas respostas possíveis. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Se quiser fazer aula comigo, entre em contato, manda um comentário, ou então deixa uma mensagem direta no Instagram, no meu Instagram, que é @marianobatista. Enfim, desculpa, a gente deu um errinho aqui, mas nós estamos de volta. Para quem quiser fazer os exercícios na gramática, a fixação na gramática, ler a teoria e tal, pode fazer as unidades 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Então, só essa aulinha aqui a gente já matou 5 unidades lá da gramática. 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Então é isso, até a próxima aula. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.